Você sabia que existe um som mais alto que o do celular da sua mãe, que o do grito do homem do gás e do que uma porta abrindo de madrugada? E você pode agradecer a Deus por não estar vivo na época e no lugar onde ele foi produzido. No vídeo de hoje vamos conversar sobre o som mais alto já registrado na história, tão alto que circulou a Terra 4 vezes. Me acompanha. O som é uma onda mecânica que, diferente das ondas eletromagnéticas, como a luz, precisa de matéria para se propagar. Por isso que não há som no vácuo, o que vemos bastante em filmes de ficção espacial. O ouvido humano percebe sons na frequência de 20 a 20 mil Hz, os ouvidos saudáveis. Só que a intensidade sonora desse som precisa ser suficientemente forte para que você escute. Uma folha caindo possui intensidade sonora muito fraca, já um avião a jato tem intensidade sonora elevada. Essa intensidade é medida pela escala decibel. Uma folha caindo produz 15 decibéis. Uma conversa entre duas pessoas produz 60 decibéis. A decolagem de um avião comercial, 120 decibéis. Sentimos desconforto a partir dos 100 decibéis e o limiar da dor a partir de 130 decibéis, podendo ocasionar problemas auditivos. Apesar da intensidade sonora ser subjetiva e depender da capacidade auditiva de cada pessoa, na escala decibel, a duplicação do volume ocorre a cada 10 decibéis. Ou seja, 60 decibéis é 2 vezes mais intenso que 50 decibéis, porque a escala é definida de maneira logarítmica. Agora que você entendeu a nossa capacidade auditiva, escuta com atenção qual foi a intensidade sonora do som mais alto do mundo. 172 decibéis a 150 quilômetros do ponto de origem. Parece pouco? Se você encostasse o seu ouvido ao lado de uma turbina de avião, ouviria 150 decibéis. 172 é bem mais que o dobro disso. E segundo a revista Nautilus, 172 decibéis é algo tão absurdamente alto que roça nos limites do que podemos chamar de som. Vamos então à história. O ano é 1883. O arquipélago da Indonésia, um arco de ilhas formadas pela atividade vulcânica em uma zona de subducção, estava sendo acometido por alguns tremores, que geólogos já desconfiavam ser a chegada de uma erupção na ilha de Krakatoa. Foi então que no dia 21 de maio, fumaças, cinzas começaram a ser vistas sendo ejetadas do vulcão. Massas de pedra pómez, aquela que você usa para esfoliar os pés, é uma rocha vulcânica que possui seus poros graças a bolhas de gases dissolvidos na lava, e mediam até 10 centímetros de diâmetro e foram expelidas junto com o vapor e fumaça que se espalharam pelo céu. No dia 26 de agosto, várias explosões acometeram o Krakatoa e foram ouvidas a quilômetros de distância. Na madrugada, a situação piorou e no dia seguinte, 27 de agosto, outra explosão gigante aconteceu e o vulcão de 1.800 metros de altura e 16 quilômetros de diâmetro praticamente se destruiu. Essa é a ilha antes e depois da erupção do Krakatoa. A grande explosão criou um tsunami de 43 metros de altura. As estimativas de morte mostram que milhares de pessoas morreram, com números variando de 36 a 120 mil mortos. E a cidade de Jakarta, na Indonésia, experimentou uma escuridão total por conta dos voláteis e das cinzas ejetados pelo vulcão. A 3.500 quilômetros dali, na Austrália, pastores de ovelha ouviram o que achavam que eram mais tiros de rifle, mas na verdade era o som do Krakatoa, que viajou por quase 3 horas para alcançar os ouvidos dos pastores. O som também chegou à Índia, a 2.000 quilômetros do Krakatoa, e às Ilhas Maurício, a 5.000 quilômetros de distância. Em todos os lugares, as pessoas mencionaram ouvir barulhos semelhantes a armas de fogo. E se não ficou claro para você, é como se uma erupção no Recife pudesse ser ouvida em Lisboa. Quem não morreu ainda sofreu com o estrondo. Marinheiros que estavam a 70 quilômetros do Krakatoa tiveram seus tímpanos
estourados e um deles afirma ter achado que havia chegado o dia do juízo final. Nesse vídeo você vai poder observar como uma onda sonora viaja e como é o seu som. Primeiro nós vemos a explosão e depois a ouvimos. Isso porque a luz viaja mais rápido que o som. É possível reparar também na onda de choque viajando pelo ar. E essa é uma pista de como conseguiram medir a intensidade da explosão do Krakatoa. A erupção do vulcão produziu uma energia equivalente a 200 megatons, igual a 13.000 bombas de Hiroshima. E se isso não for o bastante para você, a bomba com maior capacidade destrutiva já criada, a Tsar, possuía 58 megatons. Ou seja, o Krakatoa explodiu 4 bombas Tsar de uma vez só. O som da explosão foi medido a 150 km de distância do vulcão e bateu a marca de 172 decibéis. Esse é o maior som já registrado na história. E por que fazemos questão de dizer que foi o maior som registrado? Porque, com certeza, já houveram sons muito mais intensos, como a erupção do supervulcão de Yellowstone, mais poderoso ainda que o Krakatoa. Só que não havia ninguém há 2 milhões de anos atrás medindo pressão barométrica para a gente saber. Mas não se preocupe, porque ele vai explodir de novo. Mediram a intensidade do som do vulcão Krakatoa usando a pressão barométrica. Eles utilizaram barômetros para medir picos de pressão do ar causados pelo vulcão. Isso porque a onda de choque da explosão empurrou as moléculas de ar para mais perto umas das outras, aumentando a pressão. Hoje, cientistas ainda usam barômetros, mas principalmente microfones e hidrofones para captar os sons de vulcões. Tem um vídeo aqui no YouTube que se diz ser os sons da erupção do Krakatoa, mas não dá para saber se isso é verdade. Eu acho que não, mas fica aí para você ouvir e viajar um pouquinho. Porém, depois que o grande som passou, o Krakatoa não deixou que se esquecessem dele. As cinzas do vulcão se espalharam por várias partes do mundo, criando pores do sol mais avermelhados, prolongados e lindos por meses. Pessoas testemunharam um sol verde por 48 horas. A lua e as estrelas aparentavam verdes também. Fenômenos visuais causados pela dispersão das cinzas na atmosfera, que com o passar do tempo foram caindo até que tudo se normalizasse. Um show promovido por uma natureza convulsionante. No ano seguinte, a média de temperatura global caiu em 1,2 grau por conta da queda da radiação solar que atingia a superfície do planeta. Chuvas mais intensas foram registradas por mais 3 anos. Além de representar o maior som já registrado, a explosão do vulcão Krakatoa influenciou o clima e em como as pessoas enxergavam o mundo. Se você parar para pensar, esse foi um evento gigantesco, imprevisível e incontrolável, no qual nós, humanos, só podemos assistir e contornar as consequências. Em um mundo onde aparentemente tudo está sob o nosso controle, a natureza de vez em quando gosta de mostrar quem realmente manda nesse pedacinho de terra que chamamos de casa. A ciência, ela está por todo lado, mas é só aqui que você se encontra com ela de uma maneira leve e fácil de entender. Então, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like para me ajudar a te ajudar a entender melhor esse nosso mundo e muito além dele. Muito obrigada e até mais!